Muito bom dia a todos, senhoras e senhores vereadores, Sr. Vítor, que faz companhia aqui na nossa reunião, e aos nossos funcionários que nos estão aqui a dar apoio. Muito bom dia. Nós estamos hoje na reunião número 14 de 2023 e temos aqui a nossa ordem de trabalhos, uma lista extensa de pontos. Eu, de qualquer maneira, começava por distribuir o resumo diário de tesouraria e dar nota de que o total de disponibilidades ao dia de ontem, dia 19/7, é de 1.830.736,54 €. Antes da nossa ordem de trabalhos, temos o período antes da ordem do dia. Eu dava a palavra aos senhores e senhores vereadores para fazerem dela uso, como entenderem. Sr. Vereador, se faz favor. Bom dia, Sra. Presidente, senhoras e Sr. Vereador, funcionários do município e público presente na sala. Portanto, eu gostaria de colocar aqui duas questões. A primeira relacionada com um ponto que nós discutimos na reunião de Câmara e votámos, que foi a transferência de competências no âmbito da saúde, que não esteve presente, portanto, em que teria que haver ratificação por parte da Assembleia Municipal de um processo que já se tinha iniciado em maio, portanto, e que, pelo menos daquilo que eu percebi na última Assembleia Municipal, não esteve presente. Saber se houve alguma razão ou alguma alteração à própria transferência de competências, ou se foi outra razão desse assunto não ter ido à Assembleia Municipal conforme saiu, digamos assim, aqui da reunião de Câmara. Outra questão que tenho a colocar tem a ver com aquele espaço ajardinado, portanto, que existe na rua Ricardo Durão e que dá para atravessar para o lado da escola secundária, mais ou menos em frente à rua Dr. Raul José das Neves, e, portanto, é um espaço que não tem tido qualquer tipo de manutenção, e saber qual é que é a ideia para aquele espaço, porque, ao fim e ao cabo, há muito tempo não tem intervenção e que é usado diariamente por pessoas que atravessam naquela zona para se deslocarem para a escola, para o centro de saúde, e também para algumas pessoas que, em termos de usufruem do espaço, e, portanto, que acho que deveria estar mais cuidado disso. Muito obrigada, Sr. Vereador. Sra. Vereadora, se faz favor. Muito bom dia a todos. Eu aqui há umas reuniões atrás, não sei precisar qual foi, alertei para o facto de existirem placas a indicar os restaurantes que já estavam encerrados. Pelo menos até há 2 semanas atrás ainda estavam o restaurante da Silva, a indicação do restaurante da Silva, quer na rua Silvestre Bernardo Lima, quer na rua Queiroz Vaz Guedes. O que foi retirado foi o da Casa de Emília, mas penso que terá sido para substituir pelo de Fontanário Alves. Também no site da Câmara, esses restaurantes continuam lá como estando abertos. E depois, em relação também à indicação do Parque de Campismo, existe um sinal a indicar Parque de Campismo entre o polo grande e o polo pequeno, normalmente ali mais ou menos ali a 600 metros da rotunda, que poderá ser da responsabilidade das infraestruturas de Portugal, mas pronto, é de alertar se for para retirar, uma vez que o parque foi encerrado. Depois, é um sinal que está junto na estrada que vai para o Patacão, logo ali a seguir àquela venda de melão. O sinal, em vez de estar na perpendicular, está paralelo à estrada e já muito danificado. Eu até posso entregar à Sra. Vereadora a foto para ver qual é, e esse também se poderá ser normalizado. Não é mais nada do que eu tinha para dizer. Muito bem. Muito obrigada, senhores vereadores. Bom, perdão.
Relativamente à primeira questão, a transferência de competências, não houve nenhuma alteração. O que tem havido é alguma dificuldade em concretizar a parte de transferência contratual para o município, ou seja, nós assinámos o auto de transferência de competências, ele também foi assinado pelo Sr. Ministro, e entretanto temos vindo a solicitar que nos enviem, que nos façam o envio dos contratos e que nos informem relativamente aos contratos de trabalho que transitam para nós, de maneira a que nós possamos, em termos de serviços internos, assumir essa responsabilidade. E até agora, nós já enviamos alguns e-mails, eu própria já falei com o Gabinete do Sr. Ministro, e tem havido alguma dificuldade em operacionalizar essa questão. E, portanto, o Ministério da Saúde ainda está a assumir essas competências, e também porque a transferência não se efetivou ainda, porque não foi à Assembleia Municipal, mas nós não levámos à Assembleia Municipal exatamente porque não havia definição relativamente ao timing e à altura em que essas competências, que são as únicas, fundamentalmente tirando a responsabilidade do edifício, as competências contratuais sobre os assistentes operacionais, passam para nós, e não havendo essa definição em concreto, ou seja, não havendo essa materialização, isso não se tendo concretizado ainda, nós optámos por solicitar que definissem qual é que é o timing, a partir de quando é que nós assumimos efetivamente a responsabilidade, para nós trazermos à Assembleia Municipal com a informação atualizada. E foi essa a razão, a intenção é trazermos à próxima reunião da Assembleia Municipal. Portanto, não houve alterações, nem houve qualquer constrangimento relativamente a esta questão. Inclusivamente, avançou-se com o processo relativo, não obstante a transferência de competências, avançou-se com o processo relativo à construção do novo centro de saúde, no âmbito já da publicação do aviso, e, portanto, estamos a trabalhar na realização do estudo prévio, de forma a que ela possa ser entregue dentro do prazo para responder ao aviso. Relativamente ao espaço ajardinado, aquele espaço não tem tido manutenção. Aquele espaço não tinha manutenção há muitos anos. Era raríssimo ver ali manutenção. Aliás, eu recordo-me e ainda guardo um conjunto de fotografias que lá tirei antes das eleições, e ele estava mais ou menos nas mesmas circunstâncias, eu não diria nas mesmas, porque entretanto nós fizemos lá uma intervenção logo inicial e agora já fizemos uma segunda, que aquele jardim neste momento está limpo, não está completamente tratado porque precisamos de retirar alguns dos arbustos e algumas das árvores que lá estão, e precisamos de reorganizar o espaço em termos de que ele fique de maior facilidade relativamente à manutenção. A proliferação dos espaços com um conjunto muito vasto de espécies arbóreas, em alguns casos, com relva, com muitas árvores, muitos arbustos, muitas flores, são de muito difícil tratamento e, na verdade, o município não tem nem funcionários suficientes, nem muitas vezes capacitados para fazer determinado tipo de trabalhos. Não por incúria ou incapacidade deles por não fazerem o seu trabalho, não é isso que se passa. As pessoas que asseguram a manutenção dos jardins, na nossa ótica, têm feito um excelente trabalho e continuarão a fazê-lo. Simplesmente não é viável, com a quantidade de pessoas que nós temos possibilidade de ter a trabalhar nestes serviços, não é viável que os espaços estejam todos igualmente mantidos. No entanto, dentro daquilo que vão sendo as nossas possibilidades, vamos fazendo essa manutenção e avaliaremos como é que no próximo ano seguramente que as coisas já não serão assim, mas de qualquer forma até lá vamos procurar manter os espaços com níveis de intervenção o mais desejáveis possível, porque não é muito fácil manter tudo exatamente como se gostaria,
Mas a verdade é que quando há espaços que não estão exatamente como nós gostaríamos, há um conjunto de outros que estão. E, portanto, se calhar era bom nós irmos também percebendo qual é que é o reverso da medalha, mas isso também é uma competência da Câmara e, portanto, cabe-nos a nós ir mostrando o que é que está efetivamente feito. De qualquer modo, aquele espaço vai ser reorganizado em termos de arvoredo e em termos de espécies que lá estão, de maneira a que se consiga fazer uma manutenção razoável, porque de facto o espaço deve estar mantido e é útil e importante que esteja mantido, porque as pessoas continuam a usar e é para isso mesmo que ele lá está, é para que possa ser utilizado. Senhora Vereadora, relativamente às placas, nós fizemos um levantamento não só com as indicações que a Senhora Vereadora aqui deu, com um conjunto de outros reportes que temos vindo a receber dos municípios e com os nossos serviços fizemos um levantamento exaustivo relativamente a placas e sinalética que precisávamos de substituir e melhorar. O que fizemos nesta altura foi, nós temos os sinais, a sinalética que é para colocar ou para substituir está encomendada, não tivemos capacidade que ela fosse entregue dentro de um prazo útil de tempo, que era o que gostaríamos, inclusivamente para placas de parque e outras que estão para substituir e que eu própria e pessoalmente tinha pedido com bastante urgência. Na verdade, elas não tinham chegado ainda e a nossa opção foi, assim que elas chegassem, uma vez que tínhamos que mandar os funcionários para a rua para as colocar e as substituir, faríamos imediatamente também a recolha das que estão desatualizadas ou das que estão danificadas, de maneira a que pudéssemos fazer tudo no mesmo serviço, digamos assim. E, portanto, esta foi a única razão porque não foram retirados ainda. A Sra. Vereadora tem razão, há ali sinais que estão desatualizados e que são para retirar. Nós temos esse levantamento e a perspectiva, aquilo que estamos a aguardar é exatamente que venham os sinais de forma a depois fazermos uma ronda, digamos assim, para substituirmos os que estão danificados, colocarmos novos nos locais onde vamos colocar e retirarmos os que estão danificados. Eu queria já agora, deixa-me ver, tinha aqui uma informação para dar relativamente à atualização do site da Câmara. Nós precisamos atualizar o site em várias áreas, até porque vamos ter um conjunto de novos instrumentos, de serviços que estão neste momento na perspectiva de se iniciarem. Desde logo há um conjunto de lojas no mercado que estão atribuídas e que vão iniciar atividade. O espaço do Jardim Municipal, o espaço de restauração do Jardim Municipal está atribuído e vai iniciar atividade. E, portanto, nós precisamos de atualizar um conjunto de coisas no site e esse trabalho vai ser feito também para limpar as coisas que não estão devidamente atualizadas. Não sei se respondi a tudo, penso que... Não sei se há mais alguma intervenção. Não havendo, eu passava ao período da ordem do dia e o nosso ponto 1 é a proposta de data da reunião ordinária da Câmara Municipal, realizada no dia 22 de junho de 2023, que vem para deliberação. Dá a palavra às senhoras e senhores vereadores. Senhora Vereadora Fernanda, tem a palavra. Então, página 4. Quarto parágrafo, em que começa a Senhora Vereadora Fernanda Cardigo e depois na linha de baixo tem que no plano de atividades, e é de referir que é no plano de atividades do Clube Desportivo As Águias. Sim. Depois, página 5. Na nona linha, já no final, frisou que os corpos de bombeiros, à semelhança de outros corpos de bombeiros, eu penso que aqui frisou que o corpo de bombeiros, que seria o nosso, à semelhança de outros, certo. E depois tinha tido comissões de serviço
Depois, mais abaixo, umas linhas, começa: dificilmente compreensíveis dentro de um corpo de bombeiros que se queria. Tá, queria. Queria, de querer. Depois, só mais 2 linhas abaixo, está: bombeiros municipais da Alpiarça. É só ali mudar para de. Depois, na página 14, na segunda linha, é só pôr um A, tem um vez, é uma vez. E daqui não é mais nada. Muito bem. Vanessa, tu Tiveste tanto por isso. Toma nota? Sim. Muito bem. Então, com as sugestões de alteração que a senhora vereadora Fernanda Cardigo propôs, eu punha a ata à votação. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovada por unanimidade. Agora deixa-me cá abrir aqui o ponto 3 que eu fiz aqui. Não, não tenho, não é por isso, é que eu fechei a página e escapou-me aqui um... Deixa-me cá ver. Tens o ponto 2 aberto? Ok, não tenho aqui, peraí. É que eu não consigo abrir aqui. Temos todos aqui. Peço desculpa, eu entretanto fechei aqui o ponto e agora não consigo abrir. O ponto número 2 da nossa reunião é a proposta de data da reunião ordinária da Câmara Municipal realizada no dia 6 de julho, que também vem para deliberação. Tem a palavra aos senhores vereadores, senhora vereadora. Tem uma senhora vereadora Fernanda Cardigo, tem sugestões. Dizer só que aqui na página 5, onde eu falei em relação ao montante transferido para a junta de freguesia, que acho que está bastante resumido aqui, porque na altura eu lembro-me da senhora de eu perguntar se as transferências já tinham sido efetuadas, porque não tinham ido à Câmara nem à Assembleia, e a senhora Presidente dizer que sim, que já tinham sido efetuadas. E aqui só vem a dizer que a Câmara podia fazer a transferência diretamente. Sim. Pronto. Aqui é só isso, não é da ata. Muito bem. Depois, na página 11, também uma intervenção minha que diz: Sra. Vereadora Fernanda Cardigo tomou a palavra, e depois na linha de baixo, mas que seriam. Mas que seria uma exceção? Seria. Sim, Seria e não seriam. É, seria. E no ponto 7, a proposta era a liquidação da Agroalpiarça, e o que foi transcrito para aqui da proposta foi da tabela de taxas. Ok. Proposta de... Ponto 7, sim. Ou seja, Certo. aqui diz uma coisa, mas depois o... Apresentou a proposta. Está transcrito, é Muito outra bem. coisa. Sim. Quanto é que o outro também era o ponto 7 e foi exatamente. ao claro foi. Nós vamos fazer essa alteração já agora relativamente aos documentos que vão da reunião de Câmara depois à Assembleia Municipal. Nós vamos denominar as propostas com números diferentes, em vez de estarmos a juntar nos cabeçalhos a proposta, o número que vem da reunião de Câmara. E, portanto, vamos colocar apenas o número da Assembleia Municipal, isto para não estarmos a transcrever. É que o ponto 7 da reunião de Câmara às vezes não é o ponto 7 da Assembleia e vice-versa. Sim, mas E gera confusão. Era da ata anterior. Exatamente, e aqui era na questão da ata anterior. Muito bem.
É só isto, Sra. Vereadora? Só mais aqui duas coisinhas. Na página 13 tem a secção de triato, tem CUP, só falta um L. E depois mais abaixo diz, estivesse a decorrer, mas que devia ser devia pelo menos ter sido dada uma resposta. O processo já tivesse Estivesse a decorrer, mas que devia... Pelo menos ter sido. Em vez de ser devido, é devia. É devia. É. Devia, vírgula, pelo menos, Sim, vírgula. É só isso. Muito bem. Então, com as sugestões que foram realizadas, eu, de qualquer maneira, relativamente àquele ponto que a Sra. Vereadora chamou a atenção na questão das transferências, aquilo que está não está desvirtuado. Não. O que não está é mais estendido em termos de... É muito... Muito bem. Então, assim sendo, eu punha a proposta de data da reunião de Câmara realizada no dia 6 de julho à votação. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovada por unanimidade, com as alterações que foram sugeridas pela Sra. Vereadora. Unanimidade dos presentes. Que eu não estive na... Muito bem. Com unanimidade, se faz aqui a ressalva ao Sr. Vereador, com unanimidade dos presentes, que o Sr. Vereador não esteve nessa reunião. Relativamente ao ponto 3, é a proposta de colaboração com a Colónia Balnear 2023 com a instituição CRIAL, que vem para deliberação. Eu dava a palavra à Sra. Vereadora Maria Rosa do Céu para fazer a apresentação do ponto. Muito obrigada. Obrigada, bom dia a todos. Relativamente ao ponto 3, proposta de colaboração Colónia Balnear, à semelhança do que aconteceu no último ano, a instituição CRIAL solicitou um apoio para os custos desta atividade. Considerando que o CRIAL é uma instituição particular de solidariedade social que dá resposta às necessidades das crianças e jovens com problemas e deficiências, o CRIAL acolhe na instituição jovens do Concelho de Alpiarça, desenvolveu atividades, nomeadamente uma colónia balnear que apresenta um custo por participante no montante de 552,38 €. Participaram na colónia 2023 5 utentes residentes no Concelho de Alpiarça. Propõe-se assim que a Câmara delibere aprovar a atribuição de um subsídio ao CRIAL no montante de 1.380,95 €, que corresponde a 50% do encargo, com o campo referente aos beneficiários residentes em Alpiarça. Obrigada. Muito obrigada, Sra. Vereadora. Srs. Vereadores, não sei se querem fazer alguma intervenção. Ou não havendo intervenções, eu ponho ao ponto à votação. Proposta de colaboração com a Colónia Balnear da instituição CRIAL, propõe-se a atribuição de um subsídio no montante de 1.380,95 €, correspondente a 50% do encargo, com o campo de Colónia Balnear referente aos beneficiários residentes em Alpiarça. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. O ponto 4 é a proposta de atribuição de subsídio relativa às Jornadas Mundiais de Juventude 2023, que vem também para deliberação, e eu dava a palavra à Sra. Vereadora uma vez mais para fazer a apresentação do ponto. Obrigada. Relativamente a este ponto, só para fazer um pequeno enquadramento, a organização a nível local das Jornadas Mundiais da Juventude solicitou a colaboração da disponibilidade de transportes para os voluntários. Estas datas iniciam-se a 26 de julho e terminam a 8 de agosto. Atendendo a que a semana de 1 a 6 de agosto vão existir enormes constrangimentos em Lisboa no que diz respeito a estacionar os autocarros, foi aqui feita uma proposta em que apenas para os dias de 1 a 6 de agosto fosse assegurado o bilhete de comboio de Santarém à Zambuja, uma vez que estes peregrinos, já com o voucher, estes voluntários e os peregrinos com o voucher, já têm acesso da Zambuja até Lisboa. Ou seja, caso confirme a existência de greves, nós asseguramos o transporte nas datas todas aqui mencionadas, com os autocarros e com as carrinhas disponíveis no município.
caso não existam greves. Foi proposto que apenas para aquela semana em que vai ser mais confuso estacionar, até porque muitas das vezes eles ficam com a possibilidade de, se forem de autocarros, ficar a vários quilómetros, quer do Parque Eduardo VII, quer da zona do Parque das Nações, seria mais confortável até irem de comboio, assegurando nós apenas o valor do bilhete de Santarém até à Zambuja. Sendo assim, tendo feito este enquadramento, propõe-se que a Câmara, no uso da competência prevista nas alíneas O e U do número 1 do artigo 33 do regime jurídico das autarquias locais, aprovado em anexo à Lei 75 de 2013, 12 de setembro, delibera aprovar a atribuição de um subsídio no montante de 720 euros à fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia de Santo Eustáquio, destinado ao COP, de forma a minimizar os custos relativamente aos transportes. Obrigada. Sendo certo que, já agora só para complementar, sendo certo que a atribuição deste subsídio será definitiva, na perspectiva em que está colocado, para o grupo de voluntários, que são os 30 voluntários, nos dias que estão assinalados, ao invés da utilização do autocarro do município. As contas que se fizeram são relativamente simples de perceber. Para além da comodidade para as pessoas que ficam mais próximas do sítio para onde vão, os custos com o autocarro seriam, para estes 4 dias, aproximadamente 979,96 €. A despesa com os bilhetes de comboio para estas pessoas cifram-se no montante de 720 €. E, portanto, foi essa a posição que se tomou, é facilitar, juntar, neste caso, o útil ao agradável e permitir que seja mais fácil para os voluntários chegarem ao local para onde se destinam e, simultaneamente, o município, colaborando, também tem aqui, colabora de uma forma que lhe permite poupar algum dinheiro. Dava a palavra aos senhores vereadores. Se faz favor, senhor vereador. Portanto, nós já tivemos a oportunidade também de nos pronunciarmos em relação a este apoio para uma atividade que é desenvolvida por pessoas do Concelho de Alpiarça, que irão acolher também pessoas que vêm de outros países e, portanto, dessa forma estamos perfeitamente de acordo com a proposta apresentada, porque entendemos que em qualquer atividade que seja desenvolvida no nosso Concelho, devemos acolher as pessoas da melhor forma possível, no sentido também de, para além daquilo que é a nossa obrigação de os receber bem, mas também de promover o Concelho para futuros visitantes do nosso Concelho. Isso. Muito bem, Sr. Vereador. Já agora fazer uma referência que, naturalmente, a par desta... Nós tivemos ontem a reunião da Comissão Municipal de Proteção Civil, a par deste contributo que se está agora aqui a propor, todo o acompanhamento logístico de segurança tem sido feito com o COP de Alpiarça, portanto com a equipa de voluntários que estão a preparar a recepção dos peregrinos em Alpiarça, juntando as entidades, desde logo com a colaboração direta dos bombeiros municipais e de um conjunto de outras entidades que, de algum modo, contribuirão para que este acolhimento seja de facto efetivo e que os eventuais constrangimentos de juntarmos algumas centenas de pessoas que habitualmente não estão no Concelho e que terão vontade, eventualmente, ou necessidade de usufruir de um conjunto de serviços que nós aqui temos e de espaço e ocupação de espaços, etc., de procurarmos efetivamente não só receber bem as pessoas, mas minimizar o impacto e criar condições para que tudo corra com normalidade e os peregrinos possam vir passar esta semana com segurança e com conforto, como se deseja. Muito bem, então assim sendo, eu punho o ponto à votação. Este é o ponto 4 da nossa reunião, que propõe a atribuição de um subsídio ao COP de Alpiarça para as Jornadas Mundiais de Juventude, no montante de 720 €. Neste caso, o subsídio é atribuído à fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia de Santo Eustáquio, destinado exatamente ao COP. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. O ponto 5
é o Acordo Quadro número 7 de 2022, aquisição de refeições escolares, é o segundo pedido de revisão extraordinária de preços, vem com a informação da comunidade intermunicipal. Não sei se a senhora vereadora tem alguma coisa a acrescentar. Eu dava a palavra aos senhores vereadores para utilizarem. Estamos a falar de revisões extraordinárias de preços e, em geral, estas revisões não têm vindo a ter acolhimento junto da comunidade intermunicipal. De qualquer modo, como sabem, os constrangimentos relativos às alterações de preços têm sido bastante frequentes. Por regra, aquilo que se tem aceito são as revisões ordinárias, que já estão estabelecidas na lei e, portanto, que têm sido aceitos. Portanto, o que nós propomos aqui é que se remeta à CIMLT a proposta, a decisão que nós aqui submetemos, aprovar a decisão de indeferimento do pedido de revisão extraordinária de preços apresentados pela GERTAL, aprovar a minuta de ofício e notificar a GERTAL, notificar através da CIMLT a GERTAL da decisão de indeferimento do pedido de revisão extraordinária do preço e remeter a decisão à CIMLT e, portanto, ela vem exatamente à reunião de Câmara para esse efeito. Eu dava a palavra aos senhores vereadores. Se quiserem, por favor, senhor vereador João Pedro. Portanto, em relação a este ponto, nós iremos votar a favor. Entendemos que o processo está devidamente instruído, portanto, daquilo que eu consegui ler, portanto, houve também um recurso às próprias fontes de informação do reclamante, digamos assim, não são fontes oficiais e, portanto, até porque a revisão extraordinária de preços é uma coisa perfeitamente enquadrável em termos dos contratos públicos, quer na prestação de serviços, quer também nas empreitadas. E, portanto, isto está devidamente regulamentada. Penso que a informação é esclarecedora e que, quer votando a favor pelo indeferimento, se ela fosse devidamente enquadrada, também não havia problema em votar a favor pelo deferimento. Mas, portanto, iremos votar de acordo com aquilo que é proposto. Muito obrigada, Sr. Vereador. Eu ponho então este ponto à votação, o Acordo Quadro número 7 de 2022 para a aquisição de refeições escolares. É o pedido de revisão extraordinária de preços por parte da empresa GERTAL e a proposta é que se indefira esse pedido. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. O ponto 6 é uma proposta de atribuição de subsídio ao Núcleo de Amigos de Cicloturismo de Alpiarça, que vem para deliberação. Tem sido frequente e normal nos vários anos e nestes também que decorreram já com este Executivo, a atribuição do subsídio que permita ao Núcleo de Amigos de Cicloturismo realizar uma das suas, não é uma prova, mas é uma das suas atividades e portanto, vem exatamente nos mesmos termos, segundo a solicitação do próprio Núcleo. Vem a proposta de que se atribua um montante de 600 euros depois de efetuada a analisar realizações que pretendem efetuar e que se encontram explanadas no plano de atividades que vem também aqui anexo. A proposta é da atribuição desse subsídio que foi solicitado. Dá a palavra aos senhores vereadores. Faz favor, senhor vereador. Portanto, a proposta também é colocada. Eu questionava, só tendo em conta que pelo menos o pedido tem data de março, portanto, se houve alguma situação extraordinária para que não tenha integrado a proposta de atribuição de subsídios ou se foi porque passou por esquecimento, ou coisa assim. Foi portanto, exatamente. Porque algumas das atividades, a grande parte já foram desenvolvidas e, portanto, deixava só essa questão. Faz favor, senhor vereador Jorge Freitas. Bom dia a todos os vereadores. Quando fizemos a lista de todas as associações, houve uma baralhação com o nome de uma associação e esta ficou por lapso de fora e veio agora para corrigir. Foi simplesmente isso. Obrigado.
Muito bem, então assim sendo eu punha ao ponto à votação, proposta de atribuição de subsídio ao Núcleo de Amigos de Cicloturismo de Alpiarça. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. O ponto 7 é a proposta de aprovação de normas para a atribuição de vouchers prémios em atividades municipais, que vem para deliberação. Eu dava a palavra à senhora vereadora Margarida Rosa do Céu para apresentar o ponto. Faz favor, senhora vereadora. Obrigada. Ponto 7. Considerando que o município reconhece a cultura, o turismo e o desporto e o lazer como áreas determinantes no desenvolvimento da sociedade pelo papel que tem na promoção da saúde, na formação dos cidadãos e na valorização de territórios, foi manifestada pelos diversos serviços municipais a necessidade de serem estabelecidas algumas normas orientadoras para a atribuição de vouchers, prémios em atividades municipais organizadas pelos mesmos, ou seja, no que diz respeito muitas vezes ao Dia da Mãe, ao Dia do Pai, à utilização das piscinas em alguns eventos, da Casa dos Patudos, da Reserva. Por isso, propõe-se que a Câmara Municipal, no uso da competência prevista na linha U do número 1 do artigo 33 do Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado em anexo à Lei 75/2013, de 12 de setembro, delibera aprovar as normas que se anexam à seguinte proposta. Bom, depois temos a proposta com as normas no que diz respeito à atribuição de vouchers e prémios. Isto foi no sentido de uniformizar e de balizar muitas vezes este tipo de atribuição de vouchers e está devidamente enquadrado. Isso. Obrigada. Agora, apenas como complemento, o facto de se estabelecerem algumas normas ou alguns critérios que são uniformizadores permitem que qualquer entidade que cumpra os requisitos ou os critérios que estão definidos tem exatamente o mesmo tratamento e, portanto, sabe quais é que são os requisitos que tem que cumprir. Estão aqui definidos na proposta, já agora fazer referência aos mesmos só sumariamente. O que se estabelece é que o município pode atribuir vouchers ou prémios aos respectivos participantes nas atividades que são por si promovidas, quer sejam de âmbito cultural, turístico, desportivo ou de lazer. Estes vouchers ou prémios podem consistir em ingressos na Casa dos Patudos, bem como nas piscinas municipais, participação em atividades desenvolvidas na Reserva do Cavalo do Sorraia, por exemplo, batismo a cavalo ou visitas guiadas, vouchers para a aquisição de livros, material informático e outros bens considerados adequados ao efeito. O objetivo específico da atribuição dos vouchers ou prémios nas atividades promovidas é o de estimular a participação dos municípios nas mesmas e, portanto, consequentemente, a dinamização das atividades que o município promove. São emitidos em papel ou formato eletrónico e são pessoais e intransmissíveis, são atribuídos diretamente aos participantes, não é permitida a troca de vouchers ou prémios por dinheiro, devendo os mesmos ser exclusivamente utilizados para o fim a que se destinam, e o município reserva-se o direito de alterar as presentes normas sempre que se revele adequado ao melhor sucesso das iniciativas que são promovidas. O período de utilização dos vouchers ou prémios é o que se encontrar inscrito nos mesmos, após o qual não será mais possível a sua utilização, e todas as dúvidas ou omissões ou reclamações que existam são tratadas naturalmente em sede de apreciação, neste caso por parte da Presidente da Câmara Municipal. Isto, no fundo, para estabelecer um conjunto de normas que presidirão à atribuição destes vouchers ou de prémios para estas iniciativas. Muito bem, dito isto, senhores e senhores vereadores, não sei se têm alguma intervenção. Então, assim sendo, eu punha ao ponto à votação proposta de aprovação de normas para a atribuição de vouchers ou prémios em atividades municipais. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Proposta de prorrogação, é o ponto 8, perdão, proposta de prorrogação de isenção de imposto municipal sobre imóveis por reabilitação, por ser uma área de reabilitação urbana. Eu vou dar a palavra à senhora vereadora e vice-presidente para apresentar e fazer a discussão deste ponto, uma vez que tenho uma relação familiar direta com o requerente e, portanto, vou ausentar. Bem, então, ponto 8, proposta de prorrogação da isenção de imposto municipal sobre imóveis por ação de reabilitação urbana.
dando cumprimento ao disposto na alínea A do número 2 do artigo 45 dos Estatutos dos Benefícios Fiscais e tendo o município de Alpiarça recebido nos respectivos serviços através do requerimento próprio e conforme estabelecido por lei o pedido de prorrogação da isenção do imposto municipal sobre imóveis por mais 5 anos, propõe-se atribuir a isenção ao requerente Artur Jorge Fernandes Sanfona, proprietário do prédio SIT na rua António da Silva Patrício, número 6 e 8, 2090 050 Alpiarça, inscrito na Matriz Predial Urbana, número 2794, integrado na área de reabilitação urbana ARU 2 de Alpiarça. A prorrogação da isenção prevista no ponto anterior está dependente de deliberação da Assembleia Municipal sob proposta da Câmara Municipal, cumprindo assim o disposto nos termos do número 4 dos Estatutos dos Benefícios Fiscais. Está em anexo o pedido do requerente. Coloco o ponto à discussão. Senhores vereadores? A palavra ao Sr. Vereador João Pedro Ferreira. Neste tipo de pedidos nós temos votado sempre a favor e é a nossa intenção também votar a favor. Entendemos é que, em termos do ponto em si, é feito um pedido por parte do requerente, neste caso, e, portanto, não há qualquer tipo de informação sobre qual é que foi a data em que termina, qual é que é a data em que portanto, não há enquadramento em termos dos serviços. Portanto, é feito um requerimento, depois há de ser feita uma análise por parte dos serviços e uma proposta, vem a proposta até porque se isto vai à Assembleia Municipal, acho que os próprios munícipes merecem que as suas propostas, portanto, os seus requerimentos sejam tratados de forma totalmente enquadrável para depois para a nossa análise enquanto vereadores. Portanto, eu estar aqui a aprovar, porque a nossa intenção é naturalmente votar a favor, até porque isto é um programa, um procedimento que já vem de alguns anos atrás, que se criou esta possibilidade deste tipo de benefício para a reabilitação nas ARUs, portanto, e temos a intenção de votar a favor, no sentido, mas, portanto, alertamos para o facto do enquadramento e quando o documento seguir para a Assembleia Municipal, que seja devidamente enquadrado. Muito obrigada, Sr. Vereador. Vou passar a palavra ao Sr. Vereador Jorge Freitas. Só para esclarecer, eu não sei porque é que não apareceu aqui o pedido do técnico, porque é assim, ele beneficiou de 3 anos, que vai terminar agora em 2023, e depois a lei permite que eles peçam a prorrogação por mais 5 anos. E isso está enquadrado na informação do técnico, que não sei porque é que houve qualquer coisa não veio aqui, mas vamos juntar e depois até se pode mandar por e-mail essa informação. Ele já tinha beneficiado dos 3 primeiros anos de isenção. Sim, agora sim, já tinha. Senão nem podia pedir a segunda, não é? Claro, Sim. Ok, vamos corrigir. Tá, muito obrigada. Vamos então corrigir esta situação. Coloco assim o ponto, se entenderem que podemos votar, o ponto à votação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Com os presentes. Alexandre, podia pedir à Sra. Presidente se faz favor para voltar a... Podemos retomar? Então, passávamos ao ponto 9, proposta de auxílios económicos relativos à ação social escolar para os anos 2023-2024, para o ano 2023-2024. Senhora Vereadora Margarida Rosa do Céu, tem a palavra, se faz favor. Muito obrigada. Relativamente a esta proposta de auxílios, à semelhança do que acontece em todos os anos letivos, diz respeito à proposta da ação social escolar, auxílios económicos, no que diz respeito à comparticipação, quer em termos de alimentação, material escolar e visitas de estudo. O que está aqui apresentado é semelhante, é igual ao que aconteceu no último ano letivo. Mantemos, só dizer que na tabela 3, os asteriscos das visitas de estudo
devia de vir logo a seguir onde diz tabela 3, porque este parágrafo é que está relacionado com aquele asterisco, ou seja, só que é o que aconteceu já no ano passado, que é, propõe-se que o valor das visitas de estudo e o valor mensal de material escolar no primeiro ciclo do ensino básico, pelo facto de muitas vezes não ser utilizado com esse objetivo e ou requerido para as famílias, prejudicando muitas vezes os alunos, seja transferido para o agrupamento de escolas de Alpiarça, alocado a uma conta subsidiada do aluno. O encarregado de educação ou o aluno deverá utilizar o valor das contas subsidiadas especificamente para as visitas de estudo ou para o material escolar. Isto já ano passado veio com esta proposta de Açores Económicos e é semelhante à do último ano, tem a informação dos serviços com o respectivo cabimento. Acho que estão tudo completo. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Vereadora. Eu ponho então o ponto à discussão. Senhoras e senhores vereadores, faz favor, Sr. Vereador João Pedro Reales. Portanto, em relação à proposta, nós também na abordagem que fizemos na última proposta que foi apresentada no ano passado, portanto, houve uma opção clara de uma diminuição do valor individual a atribuir nestes auxílios económicos e, portanto, transferindo, digamos assim, para um bolo a atribuir ocasionalmente. Portanto, é uma situação com a qual nós achamos que deixa alguma arbitrariedade em termos da decisão e subjetividade, mas e com a qual também não concordamos totalmente, iremos abster em relação à proposta apresentada, mas gostaria de deixar uma questão relacionada com a verba de 3.000 euros que ficou já previsto na proposta do ano anterior, para o ano letivo que já terminou, saber que valor é que foi distribuído em relação a esse bolo, digamos assim, dos 3.000. Disse. Sra. Vereadora, se faz favor. Sim, efetivamente este ponto também já é semelhante ao ano anterior, ou seja, nós alocamos a verba que poderá ser utilizada nos apoios económicos. Relativamente à verba que foi utilizada o ano 2022-23, não tenho aqui, irei fazer depois chegar essa informação. Pronto, isto já ano passado aconteceu, não era só aquela questão do valor ficar alocado ao cartão, mas sim também dos apoios serem, tendo por base uma análise social, podendo ir além até daquele valor que já existia nos outros anos, ou seja, vamos um bocadinho além daquilo que estava previsto, no entanto tem que ter por base uma análise social para a atribuição desse valor. Disse. Muito obrigada, Sra. Vereadora. De facto, houve uma opção de introduzir uma vez mais critérios onde havia alguma discricionariedade e aquilo que se pretende é que a avaliação social contribua definitivamente para haver alguma justiça que muitas vezes ficava por se verificar ou por se materializar, exatamente porque a apreciação tinha um conjunto diluído de critérios que não permitiam ou dificultavam essa apreciação mais concreta. Portanto, na verdade, o que se introduzem são critérios novos, não se vem diminuir os apoios, agora o que se procura é canalizá-los efetivamente para quem deles necessita e não para quem, por razões que são evidentes relativamente à falta de controle ou de capacidade de controle por parte do município, vinham a redundar em alguma injustiça relativamente à atribuição de um conjunto de apoios. Assim sendo, e não havendo mais intervenções, eu punha o ponto 9, proposta de auxílios económicos à ação social escolar 2023-2024 à votação. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por maioria, com as abstenções dos senhores vereadores da CDU. O ponto 10 é a comparticipação familiar nas atividades de apoio familiar e nas CAFs e interrupções letivas, que vem também para deliberação, e eu dava a palavra à senhora vereadora uma vez mais para fazer a apresentação deste ponto. Bom dia. Relativamente ao ponto 10, comparticipação familiar, AFs e CAFs e interrupções letivas, ou seja, é também à semelhança do que acontece todos os anos letivos, considerando que o Regulamento de Funcionamento dos Serviços de Apoio à Família nos estabelecimentos de educação pré-escolar e do ensino básico da rede pública do município de Alpiarça refere que no número 2 do artigo 9 e no número 2 do artigo 17º, com participação familiar nas AFs e nas CAFs, compete à Câmara definir a comparticipação para o respectivo serviço. Sendo assim, temos o enquadramento
das atividades de componente de apoio à família e animação e apoio à família. O horário em que irão decorrer é tudo igual ao que aconteceu no último ano letivo, bem como os valores propostos das diferentes atividades e o respectivo intervalo de tempo em que decorrem. Temos numa primeira fase aqui o pré-escolar e depois o correspondente à CAF, ou seja, ao primeiro ciclo. Ou seja, é todo semelhante ao que aconteceu no último ano letivo. Não sei se há alguma questão. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Vereadora. Senhoras e Srs. Vereadores. Faz favor, Sr. Vereador João Pedro Reales. Em relação a este ponto, nós, tendo em conta também que há uma continuidade em termos de enquadramento e em termos de valores, nós iremos votar a favor. Muito obrigada, Sr. Vereador. Então, punha o ponto 9 à votação. A ponto 10, perdão, tem razão. Com participação familiar nas AEFs e nas CAFs e interrupções letivas. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Ponto 11 é a proposta de autorização para transmissão do lote 63 da zona industrial, prescindindo o município do direito de preferência. O ponto também vem relativamente, vem enquadrado e, portanto, trata-se do requerente Óscar Valmar e Peixinho, que fez submeter à Câmara Municipal uma consulta para eventual exercício de direito de preferência na transmissão do lote 63 que detém na zona industrial à firma Maurício Castro Panificação Limitada. A Câmara, analisando a proposta, submeteu aos respectivos serviços para darem a informação. Não pretende, portanto, aquilo que se propõe é que a Câmara não exerça o direito de preferência, estamos a falar de uma alienação pelo valor global de 300 mil euros, simplesmente da informação dos serviços, como se trata de uma primeira transmissão, há um montante que deve ser liquidado pelo requerente e, uma vez efetuada essa liquidação, a par com o não exercício do direito de preferência, este negócio jurídico pode-se concretizar. Eu punho ao ponto à votação, aliás é semelhante a outras situações que visam cumprir o que está determinado em termos de regulamento da zona industrial. Senhores vereadores, faz favor, Sr. Vereador João Pedro. Portanto, começava por um pequeno erro que está no nome do ponto. Portanto, nós iremos votar um direito de preferência e não o direito de referência. É mesmo no título. Pois, Também no está título. na ordem de trabalho. Pronto. Mas em relação ao ponto em si, e é aquilo que interessa mais até, em relação ao ponto em si, nós temos tido sempre a postura de que o negócio entre privados que deve fluir de uma forma perfeitamente normal, não havendo interesse por parte do município em ficar com o lote, portanto que até tem uma construção também, portanto que deve seguir o seu percurso normal e não exercer esse mesmo direito de preferência. Portanto, e o Sr. Presidente, como sabe, essa postura não foi sempre colocada, até porque poderíamos colocar aqui a necessidade de criar comissões de avaliação e propostas para situações que depois não pretendíamos adquirir o próprio lote em si, pelo que neste caso em concreto iremos votar a favor. Sr. Vereador, só esclarecer relativamente a esta possibilidade do município exercer direito de preferência, na verdade, dependendo nós também não temos absolutamente vontade nenhuma ou não temos intenção nenhuma de estar a interferir em negócios entre entidades privadas. Naturalmente, se eles se colocam, devem seguir os seus trâmites normais, a não ser, e como estamos a falar da zona industrial e de uma situação muito concreta referida no seu regulamento, uma vez que os terrenos da zona industrial são alienados pelo município a valores bastante concorrenciais, tanto assim é
que há a obrigação, nesta primeira transmissão, de pagar, de vir entregar ao município, para este efeito, o correspondente a 100% do custo de aquisição do lote, efetivamente para defender os interesses do município no facto de alienar estes terrenos a preços muito competitivos. Na verdade, se o município tem e continuará a ter, eventualmente, no futuro, interesse em que os lotes da zona industrial não estejam abandonados, devolutos, sem atividade, e, eventualmente, poderá ter interesse em adquirir alguns dos lotes para efeitos de alienação posterior. Nesta altura, há um conjunto de empresas que têm consultado o município para efeitos de aquisição de terrenos na zona industrial. O que acontece é que a nossa zona industrial foi desenhada nos anos 80, tem uma configuração de lotes pequenos e as empresas, hoje em dia, que nos procuram para se instalar, pretendem lotes de terreno ou áreas de terreno bastante extensas e, portanto, dado que o município não as tem, eventualmente, fazendo uma ponderação de interesses, pode vir a colocar-se a possibilidade do município exercer efetivamente o direito de preferência ou adquirir os lotes no sentido depois de os poder disponibilizar a quem pretenda investir e dinamizar aquela área industrial. De qualquer modo, não é este de todo o caso, estamos a falar de um lote que tem benfeitorias e, portanto, naturalmente que essas benfeitorias teriam que ser analisadas financeiramente e isso implicaria um conjunto de outras situações, mas de todo o modo não é de todo interesse do município neste momento adquirir este lote em concreto, estamos a falar de um lote em concreto. E portanto, assim sendo, eu punho ao ponto à votação este ponto 11 da nossa ordem de trabalhos, propõe que não seja exercido o direito de preferência nesta alienação do lote número 63 da zona industrial e refere ou indica que deverá ser pago o montante de 25.588,33 €, que corresponde a 100% do custo de aquisição do lote à Câmara, uma vez que se trata da primeira transmissão, isto ao abrigo do regulamento da zona industrial, que está publicado e é conhecido. E, portanto, assim sendo, eu punha o ponto à votação. Ponto 11, quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Ponto 12, proposta de atribuição de subsídio no âmbito da 41ª Alpiagra Feira Agrícola e Comercial. Sr. Vereador, não sei se quer apresentar o ponto. O ponto é relativamente simples. Nós solicitámos aqui a colaboração do Grupo Etnográfico de Danças e Cantares de Alpiarça para contribuir, para colaborar numa atividade em concreto, que é a realização do cortejo das vindimas, e o que se propõe é que se atribua um subsídio no montante que é pontual, no montante de 250 €, exatamente para o desenvolvimento destas atividades no âmbito da preparação e da organização do próprio cortejo. Não sei se há alguma questão, senhores e senhores vereadores. Muito bem. Então, assim sendo, eu punho ao ponto à votação a proposta de atribuição de subsídio no âmbito da 41ª Alpiagra ao Grupo Etnográfico de Danças e Cantares de Alpiarça Albandeio, no montante de 250 € para a organização do cortejo das vindimas. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Ponto 13, proposta de isenção de pagamento de espaços a coletividades relativamente à 41ª Alpiagra. O ponto também é... Muito bem, senhora vereadora, se faz favor. Como sabem, a nossa Alpiagra é realizada anualmente com a participação, em geral, com a participação massiva das associações do Conselho e das coletividades, e este ano não é uma exceção e, portanto, há aqui um conjunto de associações que vão ter espaços diversos na Alpiagra, e eu fazia referência, e o que se propõe é que os montantes relativos à ocupação destes espaços não sejam pagos por estas associações.
à semelhança do que se tem vindo a fazer noutras alturas. Relativamente ao nome das associações, estamos a falar do Albandei, Grupo Etnográfico de Danças e Cantares de Alpiarça, da Fundação José Relvas, do Rancho Folclórico da Casa do Povo de Alpiarça, da AIDI, a Associação Independente para o Desenvolvimento Integrado de Alpiarça, do Albandei, uma vez mais com um espaço de doçaria, lá em cima estávamos a falar de um espaço de artesanato, do agrupamento 1301, Corpo Nacional de Escoteiros, o Clube Náutico Albufeira dos Patudos, a Sociedade Filarmónica Alpiarcense, 1º de Dezembro, o Clube Desportivo Os Águias de Alpiarça, o Grupo de Dadores Benévolos de Sangue do Concelho de Alpiarça, Vespáguias de Alpiarça, que é uma secção de Vespas do Clube Desportivo Os Águias, o Clube Desportivo Os Águias de Alpiarça com um espaço de tasquinha, lá em cima estávamos a falar de um outro espaço, a ARPIC, a Associação de Reformados, Pensionistas e Idosos do Concelho de Alpiarça, e o Rancho Folclórico da Casa do Povo de Alpiarça, também com espaço de tasquinhas, estes últimos 3 com espaço de tasquinhas. Estamos a falar nos vários montantes que estão definidos. No primeiro caso, para os espaços de artesanato, por cada espaço são 75 euros, portanto, no caso do Albandei, estamos a falar de 2 espaços de artesanato, 150 euros, 75 euros a Fundação José Relvas, o Rancho Folclórico da Casa do Povo tem também um espaço de artesanato, 75 euros, a AIDIA, identicamente. O Albandei são 250 euros o espaço de doçaria, tal como para o agrupamento de escoteiros e para o Clube Náutico de Albufeira dos Patudos. A Sociedade Filarmónica tem um espaço no pavilhão empresarial, são 125 euros, o Clube Desportivo Os Águias, exatamente o mesmo valor. O Grupo de Dadores Benévolos, também o pavilhão no pavilhão empresarial, o espaço. E depois, a Vespáguias são 250 euros o espaço exterior, que ocupa com um carrinho de exterior, um barril de exterior, e depois os 3 espaços de tasquinhas, que são 600, os 2 espaços, no caso do Clube Desportivo Os Águias e da Arpica, que são 600 euros cada, e no caso do Rancho Folclórico, que é uma tasquinha mais pequena, no montante de 300 euros. Portanto, isto é o que se propõe, dados os valores que estão fixados nas normas da Alpiagra, isentar todas estas entidades, que são associações do Concelho, do pagamento destas respectivas, destes espaços. Sr. Vereador, não sei se faz favor. Portanto, nós não temos nada contra este tipo de apoio. Tal como disse a Sra. Presidente, era habitual, portanto, haver esta isenção para as associações e coletividades sem fins lucrativos do nosso Conselho, pelo que iremos votar a favor. Entender que também há a possibilidade de incluir esta isenção nas normas, no sentido de depois não termos que estar a isentar em termos do município, mas é apenas uma sugestão, pelo que iremos votar a favor. Muito obrigada, Sr. Vereador. Então, assim sendo, eu punho a proposta à votação. Proposta de isenção de pagamento de espaços a coletividades relativamente à ocupação dos espaços na 41ª Alpiagra. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade dos presentes na reunião. Tendo-se ausentado a Sra. Vereadora, pedia, por favor, que agora retomasse o seu lugar. Pois está. Não, ali está mesmo. Bom, então, o ponto 14 refere também e visa a proposta de atribuição de isenção de pagamento de espaços também exatamente na próxima Alpiagra, na 41ª Alpiagra, e respeita, neste caso, a ocupação de espaços por parte das Águas do Ribatejo, da Monlis, da Ecolsíria e da Fundação Inatel. Penso que é, exatamente. Que são só estas 4. Estas entidades têm uma relação especial com o município, dado que, no caso das Águas do Ribatejo e da Ecolsíria, são empresas participadas pelo município e que fazem, neste caso, que trazem um conjunto de apresentações nos espaços que vão ocupar, relativas à promoção de boas práticas, quer no consumo da água e na poupança relativamente ao seu consumo,
quer da parte da Ecolesíria na questão dos resíduos e, portanto, são espaços pedagógicos com importância fundamental para o Sertão. E depois estamos a falar na ocupação de espaços pela Molis e pela Fundação Inatel. No caso da Molis, numa colaboração este ano também mais próxima e mais evidente relativamente à ocupação do espaço que vai ser maior do que o habitual e, portanto, vai ter também uma experiência de show cooking que é desenvolvida por eles e, portanto, há um conjunto de contribuições que a Molis faz para esta feira que nos leva a valorizar a sua participação, neste caso isentando o espaço que está previsto ocuparem. E relativamente à Fundação Inatel, exatamente a mesma questão. A Fundação Inatel oferece 13 espetáculos à feira e, portanto, esta é uma forma de também reconhecer a sua importância e a valorização que trazem à nossa feira. E, portanto, eu punha este ponto à votação, à discussão primeiro, antes de mais. Faz favor, Sr. Vereador, não? Não havendo nenhuma intervenção, eu punha à votação a proposta de isenção do pagamento de espaços a entidades para a ocupação dos espaços na 41ª Alpiagra. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Agora vou... Se não se importa, dá-me aqui um minuto para... fazer aqui... Já tinha feito... Desculpa, tinha feito o download dos pontos todos, com exceção deste último que veio exatamente... Só um segundo. Temos um último ponto da nossa ordem de trabalhos que, por lapso, não tinha sido incluído com a documentação, não estava ainda a documentação completamente efetivada e, portanto, houve aqui um lapso que ele não tinha sido incluído e foi depois atualizado no link das senhoras e dos senhores vereadores. O ponto 15 é a proposta de aprovação do Regulamento Municipal de Atribuição de Incentivos à Fixação de Médicos no Concelho. Como sabem, esta situação relativamente aos médicos da Unidade de Saúde Familiar não é uma situação única no Concelho de Alpiarça, é uma situação transversal no país, mas tem particular incidência no nosso Concelho e isso resulta naturalmente numa preocupação que nós temos vindo a revelar desde o início do processo e que, de algum modo, foge à possibilidade ou ao âmbito de atuação do município garantir que estes serviços sejam prestados à população. Ao contrário, muitas vezes, daquilo que é veiculado, em primeiro lugar porque há muitas pessoas que não têm a noção de que o município não tem diretamente qualquer tipo de responsabilidade em garantir que as nossas unidades de saúde familiar e, neste caso, os cuidados de proximidade sejam garantidos. Esta é uma atribuição que é uma atribuição do Governo e que não cabe aos municípios garantir. Quer porque muitas vezes o que é propalado, quer em termos de combate político, quer por outras razões, às vezes perspectiva-se junto das pessoas uma espécie de um amedrontamento, que é dizer, eles até podiam fazer algumas coisas, mas não fazem, e, portanto, se calhar é melhor nós tomarmos aqui outro tipo de medidas, como se isso, efetivamente, pudesse garantir o que quer que seja. Nós, neste processo, temos vindo... vamos lá ver, a nossa unidade de saúde familiar...
só está sem médicos porque os médicos se aposentaram. Porque a nossa unidade de saúde familiar, há 1 ano e qualquer coisa atrás, estava completa e a população de Alpiarça tinha 100% de cobertura de médico de família. Estas coisas são naturais. O que não é natural é que o município tenha, desde a primeira hora, a partir do momento em que os profissionais que atingiram ou que estavam em vias de atingir o final da sua carreira, manifestaram junto do município que iriam sair e que, para além desses, uma outra profissional, por razões da sua vida pessoal, também não ficaria, nós, de um momento para o outro, passámos de uma cobertura de 100% para termos apenas um médico efetivo, neste caso uma médica, na nossa unidade de saúde familiar. Na sequência disto, o município alertou desde a primeira hora. Infelizmente, esses alertas não tiveram acolhimento, até porque não tiveram nenhuma repercussão, desde logo imediata, até porque a legislação não prevê que se possam, desde logo, abrir vagas para vagas que estão ocupadas e, portanto, enquanto os médicos estiveram a esgotar o seu tempo de trabalho até virem os documentos relativos à aposentação, não se pôde abrir concurso para ocupar as vagas que eles seguramente iriam deixar, e depois, passada essa fase, quer no primeiro concurso, onde não abriram vagas para o SF de Alpiarça, quer no segundo concurso, onde abriram todas as vagas, não houve candidatos, não houve médicos a candidatar-se para ocuparem funções nesta USF. Até porque, também é do conhecimento público, a USF é uma USF tipo A, a remuneração dos profissionais que estão nestas USFs é diferente daquela que percebem os profissionais que estão nas unidades tipo B, e isto faz uma diferença bastante grande nas condições de atratividade que estas unidades não têm, exatamente por essa razão. É natural que os profissionais queiram estar em serviços onde oferem um vencimento superior. Isto é razoável, é normal que assim seja. As pessoas têm todas as contas para pagar, têm todas as responsabilidades assumidas e, portanto, é natural que os profissionais, sentindo-se, se sintam no direito de estarem a trabalhar em igualdade de condições com outros colegas que têm exatamente a mesma formação, a mesma capacitação e que estão a receber um vencimento superior. E, portanto, isto redundou nesta situação de nós estarmos aqui não sem médico de família, não sem médicos, perdão, mas com um serviço muito constrangido, uma vez que da unidade de saúde familiar só há uma médica e depois todos os outros que têm vindo pontualmente apenas para resolver pontualmente algumas situações mais urgentes. E isto não deixa de ter um impacto que não é despeciente, que não se pode pura e simplesmente ignorar, uma vez que nós estamos a falar de uma população grandemente envelhecida, com uma taxa de doenças crónicas e outras agudas que requerem algum acompanhamento, mas sobretudo as doenças crónicas, que são aquelas que se prolongam ao longo do tempo e que têm que ser acompanhadas com uma incidência grande, com constrangimentos ao nível das unidades hospitalares que servem estes territórios, também de falta de médicos e, portanto, de falta de incapacidade de responderem de uma forma mais eficaz ao nível, desde logo, dos serviços de urgência. E, portanto, esta situação naturalmente só podia vir-se a agravar, uma vez que não houve até agora nenhuma medida que pudesse de algum modo combater este estado a que chegamos. E, portanto, entretanto, no último mês, o Ministério da Saúde fez sair um despacho relativamente a algumas alterações no que se refere à forma de organização das unidades de saúde familiares no país, com a pretensão de fazer a transição das unidades tipo A para tipo B, o que significa também a correspondente atualização salarial dos profissionais que estiverem nessas unidades de saúde familiar. E, para além disso,
o despacho o que define é que essa transição seja feita com urgência, quase com caráter imediato, desde que as unidades de saúde familiar tenham feito um conjunto de diligências para permitir, do ponto de vista administrativo, para permitir essa transição. Ora, nós só conseguimos que a nossa unidade de saúde familiar prepare a documentação para a transição, só conseguimos que isso aconteça se tivermos lá médicos. Porque enquanto não tivermos lá médicos, neste caso, não há profissionais para fazerem este trabalho de preparação para a transição que se pretende. E, portanto, o município, que tem acompanhado esta situação desde o início e que tem manifestado sempre a disponibilidade para ajudar a encontrar uma solução que permita que os alpiarcenses não fiquem sem cuidados de saúde primários, o município tomou uma opção. E esta opção vem materializada exatamente neste projeto de regulamento de atribuição de incentivos à fixação de médicos. Portanto, nesta altura, o que nós fizemos, à semelhança de outros municípios, foi criar e vir aqui propor um regulamento de atribuição de incentivos à fixação dos médicos na nossa unidade de saúde familiar. Temos vindo, ao longo destas últimas semanas, a fazer contactos com um conjunto de profissionais no sentido de aferir a viabilidade da sua fixação no Concelho de Alpiarça e o que determinamos e é o que propomos à Câmara, é que se aprove este regulamento que visa a atribuição de incentivos a profissionais até ao final deste ano 2023. Portanto, estamos a falar dos meses de agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro, sendo que o despacho do Ministério e a conversação que temos vindo a fazer com o Ministério da Saúde nos aponta que esta transição para a unidade B, se nós conseguimos preencher com estes incentivos, se conseguimos preencher as vagas que temos, estará concluída até ao final do ano, o que nos aponta para uma situação bastante melhor, no sentido em que até ao final do ano a perspectiva é que nós tenhamos a nossa USF com médicos e que esses profissionais até ao final do ano consigam viabilizar a transição para a unidade tipo B, que é exatamente o que se pretende. E, portanto, que criará naturalmente uma capacidade à unidade de saúde familiar de reassumir a sua função e que é efetivamente de atender as pessoas e de proporcionar cuidados de saúde à nossa população. O regulamento terá que ser naturalmente presente à Assembleia Municipal, trata-se de um regulamento, mas as condições do que está proposto estão referidas no documento que os senhores vereadores têm, e eu colocava o ponto à discussão antes de depois propormos a votação. Não queria deixar de dizer uma outra coisa. Esta situação do nosso centro de saúde, então centro de saúde, agora unidade de saúde familiar, nós ao longo dos anos temos vindo a passar por vários constrangimentos. Aliás, que é a situação, como eu dizia, semelhante um bocadinho pelo país inteiro. E nós já tivemos um período com muitas dificuldades, sem médico de família na nossa unidade de saúde, e que então essa falta foi colmatada com a vinda de médicos cubanos, já na altura com um esforço muito grande por parte de algumas pessoas e de algumas entidades para que essa situação pudesse ser ultrapassada. E, portanto, não é a primeira vez que eu pessoalmente me confronto com esta situação. Naquela altura foi possível resolver, não foi fácil, mas foi possível, e curiosamente era Secretário de Estado da Saúde, o atual Ministro da Saúde, que com uma compreensão na altura
muito próxima das dificuldades que nós estávamos a atravessar, nos conseguiu ajudar a corrigir a situação, e isso permitiu que durante um período largo de tempo a população tivesse cuidados de saúde, tivesse médicos e até tivesse recebido com muita satisfação a participação dos médicos que vieram e que se revelaram bons profissionais. Neste momento, o objetivo do município, sobretudo do município, o objetivo do Ministério é tentar resolver estas situações, mas o nosso objetivo era que nós conseguíssemos ter uma unidade de saúde familiar estável, com as vagas de profissionais médicos todas ocupadas, e que isto permitisse que estes profissionais criassem e alimentassem um projeto ao longo dos próximos anos que permitisse dar aqui garantias de estabilidade relativamente aos cuidados de saúde que se pretende que a população tenha acesso. E, portanto, preferimos esta solução à solução de ficarmos à espera que pontualmente venham profissionais, enfim, de outras zonas do globo, mas que são necessariamente profissionais que vêm durante um tempo e que depois retornam à sua origem e, portanto, vêm colmatar uma falha durante um período de tempo. É muito difícil construir um projeto, uma unidade de saúde familiar, que há de transitar para um novo edifício e um novo centro de saúde, com profissionais que estão, digamos que a prazo, a ocupar essas funções. E, portanto, primeira prioridade, a prestação de cuidados de saúde à comunidade, aos nossos municípios, e é essa que é o nosso foco e que é aquilo que estamos a procurar contribuir para que se consiga, e só em recurso, ou se não conseguirmos fazer isto de uma forma concertada, de maneira a que a unidade de saúde fique estável durante os próximos anos, então teríamos que nos sujeitar e que recorrer a outras possibilidades, que estão também desde logo já aí anunciadas e que eventualmente poderiam vir colmatar estas falhas. Muito bem. Senhoras e senhores vereadores, têm a palavra sobre este assunto. Senhor vereador João Pedro Reales, faz favor. Em relação a este assunto, eu gostaria de colocar um ponto prévio, designadamente, portanto, o ponto foi colocado ontem ao fim do dia e, portanto, a análise foi uma análise um pouco superficial em termos da complexidade da própria proposta apresentada. Nós entendemos que a situação que vivemos, quer em Alpiarça, quer também no país, tem tido um percurso mais ou menos esperado em termos do seu resultado, até porque o conjunto de medidas avulsas que vão sendo tomadas não resolvem nada. Desde logo, o programa de incentivos que foi colocado e proposto aos médicos, no sentido de andarem a mudar de uns centros de saúde para outros, supostamente para o interior, mas bastava mudar de uns para os outros e portanto, recebia um próprio incentivo e que não levaria a qualquer tipo de resultado. É a tal manta curta que puxa-se para a cabeça e destapa-se os pés, ou vice-versa, e que levou a essa mesma situação, a todo um conjunto de políticas desenvolvidas ao longo dos tempos, que levaram uma debandada também de médicos do Serviço Nacional de Saúde para outras propostas mais aliciantes e que, de certa forma, levou à situação em que estamos e portanto, levar a este tipo de concorrência entre municípios, em que, se calhar, vamos aqui assistir quase a um leilão entre os municípios, a saber quem é que dá mais para fixar os médicos no seu município. Situação com a qual estamos completamente contra, até porque é uma obrigação do Estado garantir a saúde em termos de igualdade a todos os cidadãos e não terão que são depois os municípios a substituir-se nessa competência, até porque coloco aqui algumas dúvidas em relação à regularidade deste apoio direto financeiro que é dado diretamente como retribuição financeira numa obrigação que em termos de garantir portanto, a remuneração aos médicos é do Ministério da Saúde e não propriamente dos municípios. E, portanto, há aqui alguma dúvida em relação a essa mesma prestação de serviços. Pelo que entendemos que esta
é uma proposta e um caminho que não irá ter, se calhar, o resultado previsto, até porque há aqui a possibilidade de passar de unidade de USF A para B no final do ano, mas poderá não passar. Esta proposta é uma proposta, segundo aquilo que eu li, até o final do ano, e depois ficando a possibilidade de renegociação para em termos futuros, quando o próprio contrato que é assinado é por 12 meses mínimo em termos da sua prestação, mas se não passar para o SF modelo B, possivelmente renova o contrato, apesar de haver aqui essa possibilidade de renegociação prevista nas competências. Pelo que entendemos que, quer por princípio, quer também por dúvida em relação ao tipo de apoio, que esta é uma proposta com a qual não concordamos e pelo que iremos votar contra. Senhora Vereadora, faz favor. Eu queria só dizer que concordo em pleno com o que disse o Sr. Vereador João Pedro Reales, e aqui no ponto 4, que diz para os médicos que devem integrar o SF no âmbito deste protocolo. Não seria no âmbito deste regulamento, uma vez que isto se trata de um regulamento, ou no âmbito do protocolo efetuado? Não sei. Saber o que é que diz no artigo 3º, mas... Não, mas... É regulamento, deve estar regulamento. É regulamento. É só isso, senhora Vereadora. Bom, uma última declaração antes de pôr o assunto à votação. Dizer o seguinte, já ver, o município tem a noção de que esta responsabilidade não é sua diretamente. Agora, aquilo que se coloca perante nós é a necessidade de decidir se queremos ou não queremos criar condições ou ajudar a criar condições para ultrapassar este problema. Vamos ver, os municípios fazem muitas coisas que não são responsabilidade diretamente sua e colmatam muitas falhas do Estado nos territórios e, desde logo, muitas falhas dos governos, dos sucessivos governos. E isso é uma coisa que todos nós sabemos e estamos, enfim, muito experientes em ultrapassar estas dificuldades. Os municípios têm vindo a fazê-lo ao longo de toda a sua vida e, portanto, e com as dificuldades de obtenção de transferências, quer seja em sede do Orçamento de Estado, quer seja relativa a outras modalidades, com os respectivos envelopes financeiros para poder implementar as medidas. A verdade é que as pessoas que estão sem médico e sem apoio não têm nada a ver com isso. E, portanto, os cidadãos, os munícipes, que são cumpridores, que pagam os seus impostos, que têm as suas obrigações e que procuram todos os dias na sua vida resolver os seus problemas, muitas vezes sem ajuda de ninguém, não têm culpa, nem devem ser eles a ser penalizados com as falhas que o sistema ou que a hierarquia ou que a organização governativa ou o que seja vai tendo. E, portanto, aquilo que se impõe neste momento, e por isso daí a escolha que nós estamos a apresentar à Câmara, é nós fazermos a ponderação exatamente de até onde é que o município deve ir para garantir, ou para ajudar a garantir, que os cidadãos, os munícipes que vivem em Alpiarça tenham um direito fundamental, que é o direito a terem cuidados de saúde de proximidade. E, neste momento, e no enquadramento que nós temos, isto é uma quadratura do círculo, que é, nós só conseguimos transitar para a unidade tipo B se tivermos médicos. E só conseguimos, e portanto, não tendo médicos, não conseguimos transitar. E portanto, a questão é, se os médicos não vierem, como não vieram por concurso, como é que nós asseguramos que esta transição existe?
O novo despacho é extremamente aberto relativamente à facilidade que, neste momento, em termos de exigências, está colocada nesta transição. E, portanto, nós só conseguimos manter a unidade de saúde familiar, é que neste momento não se trata só de resolver um problema imediato. É um problema a médio prazo, porque estamos a falar, se nós não fizermos nada, nós deixamos de ter unidade de saúde familiar. Porque a médica, que neste momento é coordenadora da unidade e é a única que lá está, tem um pedido de mobilidade para outro centro de saúde. E, portanto, se nós não fizermos nada, o que significa é que, não tendo ali médicos afetos à unidade, eles não podem trabalhar no sentido de transitar para tipo B. Se não vierem outros e se esta se for embora, a unidade fica sem médicos nenhuns, deixa de ser uma unidade de saúde familiar e passa a ser, novamente, um centro de saúde, nos termos em que eles funcionam, que é do conhecimento de toda a gente, com muito trabalho e com muita rotatividade entre os profissionais, com condições muito piores. Aliás, a transição para as unidades de saúde familiar foi extremamente positiva e anunciada com pompa e circunstância e acolhida pelos municípios com pompa e circunstância. E, portanto, aquilo que eu sinto é que, neste quadro em que nós nos encontramos, as nossas alternativas são: ou não fazemos nada e deixamos isto tudo descambar, ou fazemos alguma coisa, que é aquilo que está ao nosso alcance, também não podemos fazer muito mais, ou fazemos alguma coisa e contribuímos de algum modo para que, pelo menos, tenhamos o capital de exigência junto do Ministério da Saúde, no sentido que esta transição se verifique efetivamente. E foi com base nisso que nós tomámos esta decisão e eu percebo as reticências todas dos senhores vereadores da CDU, percebo as dificuldades. O problema é que nós não ficamos, enfim, entendemos que a posição do município não deve ser uma posição meramente reivindicativa e expectante, tem que ser uma posição proativa neste sentido, de nós fazermos a nossa parte, ou aquilo que podemos fazer para assegurar que esta transição é feita e que conseguimos que a nossa unidade de saúde familiar permaneça. É evidente que, para fazermos isto, temos que deixar de fazer outras coisas, mas isso é uma opção política e esta é uma opção que nós assumimos inteiramente. Portanto, há coisas que nós não vamos poder fazer porque temos que alocar recursos financeiros a este regulamento, mas isto é uma opção e, portanto, entre outras coisas que são, se calhar, também, que eram também importantes do ponto de vista político para a realização que nós temos previsto, nós achamos que esta é prioritária e que deve ser aqui que devemos de fazer este investimento e, portanto, essa foi a nossa opção. É claro que não é uma opção fácil, como sabem, muito menos porque nós estamos a procurar garantir uma coisa sobre a qual não temos efetivamente nenhum poder de decisão direto, porque não nos cabe a nós contratar diretamente ou assegurar que há médicos nas unidades de saúde familiar. Houve outros municípios que avançaram com medidas semelhantes, há outros municípios que avançaram com protocolos, designadamente com o projeto da Bata Branca, mas que têm misericórdias, que têm médicos contratados e, portanto, fazem protocolos diretamente com as misericórdias. Há outros municípios que estão a ponderar fazer parcerias público-privadas com hospitais privados e com clínicas privadas para colocarem médicos nas unidades de saúde e, portanto, os municípios, como os senhores vereadores sabem, porque não são autarcas há meia dúzia de dias, procuram e muitas vezes acabam por ter que encontrar soluções um bocadinho fora da caixa, porque os problemas das pessoas não podem esperar e não podem estar, pura e simplesmente, às vezes, a aguardar decisões que tardam em chegar e que nunca mais resolvem as situações e, portanto, para nós é uma prioridade, já foi noutros tempos e continuará a ser, portanto, é esta a razão de ser, digamos assim, da proposta que hoje apresentamos. Senhora Presidente. Sim, senhora vereadora, se faz favor. Já agora, peço desculpa, mas também como o ponto efetivamente só nos foi enviado ontem, há uma situação que eu não percebi. Como é que fica a situação de coordenadora durante a coordenadora este tempo? Pode ser, a coordenadora Também é integrada neste regulamento, sim. Ela tem condições exatamente iguais às dos colegas para se candidatar ao público.
Muito bem. Então, assim sendo, eu punha o ponto à votação. A proposta de aprovação do Regulamento Municipal de Atribuição de Incentivos à Fixação de Médicos. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por maioria, com os votos a favor dos Srs. Vereadores do Partido Socialista e com os votos contra dos Srs. Vereadores da CDU. Sim, faz favor, tem a palavra o Sr. Vereador para uma declaração de voto. Os vereadores da CDU votaram contra esta proposta apresentada por 3 razões. A primeira, pelo pouco tempo que tiveram para analisar a proposta que foi enviada, portanto, pouco mais de 12 horas da hora da reunião. Também por colocarem algumas dúvidas em relação à regularidade do apoio financeiro direto que é dado aos médicos para uma responsabilidade que em termos financeiros de remuneração é do Ministério da Saúde, e também, por último, por uma questão de princípio e de análise, portanto, compreendendo a própria urgência da solução de um problema que foi criado pelas políticas erradas dos últimos anos em relação portanto, do Serviço Nacional de Saúde e neste caso concreto em relação à falta de médicos de família, que teve um agravamento grande nos últimos anos, de entender que este leilão entre autarquias não irá contribuir de forma direta para a solução do problema em si, e que, essencialmente, portanto, a responsabilidade do Estado de garantir a igualdade em termos dos cuidados de saúde prestados à população deve-se manter no Estado e, portanto, não em concorrência entre autarquias. Isso. Muito bem. Terminamos assim a nossa reunião de hoje